Seja muito bem-vindo à gravação do podcast Vá na Origem, que acontece toda quinta-feira. Eu sou o Clércio Fiorelli, eu sou o diretor de TI do Instituto Ivan Bonaldo e hoje eu estou aqui com a Lígia Marquezoni e a Andréa Bocardi para a gente falar sobre o Projeto Sentido. O que é esse Projeto Sentido, da onde ele veio, o que vai acontecer e o que muda na percepção dos terapeutas, tanto para profissão deles, quanto para quando está atendendo um paciente, né? Então, assim, vamos dizer assim, que as nossas escolhas de trabalho não necessariamente foi feita de forma racional. Pode ter sido vindo de uma programação do inconsciente desde a nossa época da concepção. Foi o que o Marc Flechier, um estudioso francês ali, na verdade, um psicólogo francês, entendeu, devido, inclusive, à sua própria vivência, que antes do nascimento, no momento da fecundação, o que os pais viveram naquele momento, e logo no começo, que nasceu até os 3 anos de idade, ele conseguiu identificar. Eu já me apresentei, eu vou passar a palavra primeiro para a Lígia, para ela se apresentar um pouquinho para vocês, e na sequência a gente fala com a Andréa. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lígia Marquezoni, eu sou fisioterapeuta de formação, também trabalho com formação de constelação familiar e com as leis biológicas do curso Origens. E estamos aqui para abordar um pouquinho deste assunto que é tão interessante, intrigante também, pois a gente entender tudo aquilo que nós somos hoje, que dependeu de todo esse projeto sentido que veio lá dos nossos pais. Andréia. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Andréia, eu sou terapeuta ocupacional de formação. Também uso as leis biológicas, né, do curso Origem nos meus atendimentos, a constelação, algumas abordagens integrativas, e estou aqui, né, para a gente falar do projeto Sentido Gestacional. Como a Lígia falou, é interessante, é uma coisa que quase ninguém sabe, né? Que a gente pode ter, a gente não nasce um pendrive zerado, a gente já nasce um pendrive com alguma programação, com algum Cleverson, que é da TI, para saber falar mais o nome, com algum arquivo já salvo no pendrive, né, Cleverson? Isso, ele já vem com um sistema operacional pré-instalado. Não sei quem. Eu vou fazer uma analogia de TI, já que eu sou do TI, né? Normalmente a gente olha para o computador, se ele não tem um sistema operacional, como que você vai trabalhar nele? Né? Ou um Windows, um Linux, um Mac ali, né? Ele precisa de um sistema operacional para você entender, interpretar essas mensagens para que tenha a funcionalidade do computador por completo. Então, isso daí, o Ivan fala da seguinte forma, aproveitar aqui e deixar que não nascemos uma página em branco, né? Ele já vem com alguns escritos dentro dele e isso influencia diretamente no nosso dia a dia, de forma consciente ou inconsciente. Isso aí, né, Cleverson? Como diz o próprio nome, projeto sentido gestacional. Então, nós avaliamos tudo o que foi vivido por esse pai, ali até 72, né, 72 dias, 72 meses, antes dessa concepção, tudo que ele tem de programação na vida dele, depois, dentro da gestação, tudo aquilo que é sentido, que é vivido. Hoje tem muitas vertentes provando essa questão emocional, que é passada para os filhos, e isso influi. Então, o feto, o bebezinho lá dentro da barriga, ele já responde aos sons, aos sentimentos. Isso tudo fica, como o Cleverson falou ali, já com esse HD ali, já esse pendrive já todo programado. Então, quando nós vamos para a nossa vida, e lá para a nossa profissão, onde a gente já vai analisando, lá naquela profissão daquela pessoa, o para quê que ela é o que ela é, né?
a Andréa quiser dar um aporte junto ali. Assim, é como se o que aconteceu antes com os pais e durante a gestação, ela determina muita coisa na nossa vida. Nem às vezes só a profissão, mas é como a gente, personalidade, como a gente vai lidar, como a gente vai olhar para o mundo, como a gente às vezes vai olhar para os pais, olhar para a vida, né? Então, porque os pais, eles têm sonhos, eles têm expectativas conscientes, né, Claire? E às vezes inconscientes também, porque às vezes a expectativa de um filho é consciente, o desejo que aquele filho seja um médico, ou que aquele filho venha. Uma novela que teve, que tinha Carolina Dickmann, né? Acho que vocês vão lembrar que o projeto da mãe era ter um filho para salvar ela da leucemia. Bem lembrado. Consciente, isso era consciente. Mas pode ser inconsciente também. Então, tudo que esses pais vivenciaram antes e durante vai para a criança, mesmo porque a gente sabe que todas as emoções, isso é comprovado também, todas as emoções, tudo que a gente vive, a célula também guarda. Não guarda, né? Nossa célula não tem só cor de olho, cor de cabelo, ela transmite outras coisas, e às vezes um familiar nem conheceu o outro, por exemplo, um vô que já faleceu, e aí você olha para o seu filho e fala, nossa, ele faz igual meu pai, né? Bate o pezinho, ou tem um jeito, ou tem que era igualzinho do meu pai, ou igualzinho da minha mãe, né? Eu sou uma prova viva de que o projeto Sentido que eu fui para a área de TI foi uma necessidade da minha família, né? Eu peguei ali no período da minha concepção, meu pai estava terminando uma fase do emprego dele, e a gente ia ter que se mudar, né? E vamos dizer assim que a minha família é aqui do Paraná, né? Eu estou situado em Pato Branco agora, mas é aqui do Paraná, minha família começou aqui no Paraná, vamos dizer dessa forma, né? E, na época, nós fomos morar para o Amazonas. O projeto da vida da minha família naquele momento era ir para o Amazonas, morar lá e, no caso, meu pai trabalhar lá e levar toda a família. Então, eu sou de informação, tecnologia de informação, né? Então, eu preciso, de alguma forma, nós tínhamos que transmitir, melhorar a comunicação da nossa família, estando distante do restante da família, né? Nós morávamos perto das minhas tias ali, né? Uma família mais concentrada, e nós íamos morar no Amazonas. Então, como que faz para melhorar uma comunicação na família de forma distante? A gente precisa de algum aparelho, alguma coisa assim, né? Então, faz muito sentido eu trabalhar com TI, né? Justamente por uma necessidade da minha família na época que eu estava no período que eu estava nascendo. Então, meu pai foi para lá mais ou menos uns 2, 3 meses logo que eu nasci, e eu me mudei para o Amazonas aos 6 meses. Então, foi uma necessidade da minha família, e eu nem fazia ideia, antes de ouvir falar desse projeto Sentido, que já estava meio que pré-programado eu trabalhar com essa área. E para vocês, como é que ajudou esse projeto Sentido para vocês ali, assim, para se entender melhor e daí começar a trabalhar nos pacientes? Falar, Liz? Vamos lá. Então, nós como terapeutas, né, os terapeutas, eles, dependendo de cada área, vai ter uma característica. Então, a fisioterapia lida com um movimento. Então, quando a gente olha para um profissional da área da fisioterapia, da educação física, o que ele veio dar movimento? A quem não teve movimento nessa família, nesse clã? Então, quando nós entendemos essa característica,
e a gente começa a olhar para a nossa árvore genealógica, para o nosso transgeracional, e entender quem lá atrás não pôde, né, fazer algo, ter esse movimento. O movimento diz inúmeras coisas, não é só quem ficou paralisado fisicamente, mas muitas vezes eu não poder ir, eu não poder seguir da minha maneira, com a minha vontade. Então, olhar para a sua família, quando nós olhamos para o nosso genossociograma, isso é uma riqueza, porque isso vai fazer com que nós consigamos nos entender, o para quê, qual é o sentido. Muitas pessoas buscam o famoso, né, agora fugiu a palavra, que a pessoa quer saber o sentido da vida dela, né? Mas tem uma palavra lá, né? Agora me fugiu. Propósito de vida. Isso, exatamente. Aí elas pensam naquela coisa de propósito como se fosse talvez algo, sei lá, tem que ser um presidente, eu tenho que ser, sei lá o quê, algo fenomenal lá fora. Não, o seu intuito é olhar qual que é o seu projeto dentro da sua família. Isso faz com que nós tenhamos, assim, uma fluidez na nossa existência do para quê de tudo isso acontecer com a gente. E para a André, que trabalha com a terapia ocupacional. Bom, a terapia ocupacional, ela também olha para os movimentos das mãos, mais os membros superiores, mais do corpo inteiro, mais a parte psicológica, mais a parte social. Então, ela vê o ser humano integralmente e olha para esse ser humano no ambiente dele. Quando a gente estudou o projeto de sentido, eu falei, gente, e eu sempre fui aquela pessoa que, quando uma amiga brigava com o namorado ou namorada, vinha me procurar e eu fazia as pazes, ou falava, escrevi a carta para a menina escrever e ela para ter a volta. E a minha mãe casou grávida, né, com meu pai. Então, imagina assim, meu projeto era unir os dois, né, porque eles se casaram, né, ficaram quase 25 anos casados, até meu pai falecer, mas era união, né, e talvez, quando eu escolhi a terapia ocupacional, assim, a união de todas as partes, a união do ser humano, né, e olhar para isso, porque se a gente for ver, o que eu sempre falo, o que nos torna saudáveis ou nos adoece são os nossos relacionamentos. Porque só através deles, né, que a gente se emociona, que a gente vive situações e conflitos, né? E a gente está aqui para o quê? Para cuidar de relacionamentos. Qualquer cliente que chega para a gente é o quê? No fundo, é relacionamento, né? Então, pelo menos o meu, eu entendo que seja esse, né? Mas alguns, porque claro, você imaginar quando minha mãe estava grávida, quando soube da gravidez, o que ela sentiu, eu vou dar conta. E se não der certo esse casamento? Ele já namorava há algum tempo, mas assim, né? Era outros tempos, né? Ninguém pode saber, só depois que casar. Eu imagino tudo as outras coisas que também influenciam, né? No nosso projeto Sentido para a Vida. Eu acho bacana, vamos percorrer um pouquinho dos tipos de projetos que nós estudamos dentro do projeto Sentido Gestacional. Que nem nós podemos ter, dentro desses projetos, um projeto de um filho que é o que vem fazer o sonho dos pais ou de um dos pais que não se realizou, que a gente chama de filho dos sonhos frustrados. Ou seja, aquela mãe, ele vai ser ou ela vai ser tudo que eu não fui. Às vezes a mãe está lá com aquela criança na barriga e essa criança nasce e ela fica lá falando para a filha ou para o filho, olha, você vai ser o médico, você vai ser um artista. Ela projeta nessa criança os seus próprios sonhos. Como que pode ser isso para essa pessoa lá na frente? Muitas vezes pode ser um grande fardo.
Eu já tive colegas que estudaram comigo, que no dia que ele recebeu o diploma, com todo amor e carinho, ele deu para o pai e ele falou, agora eu vou fazer o que eu quero, que é música. Ou você pode encontrar aquelas pessoas que estão lá numa profissão, às vezes até prósperas, e elas não se encontram, não é isso que eu gosto, ela não tem amor pelaquela profissão. Ah, e o que teu pai faz? Ah, eu sou advogado, meu pai também é advogado. Ah, porque meu avô também era advogado. Só que aquele não é o sonho daquela pessoa. Né? Alguém já encontrou isso, Andréia? Eu acho que daí é como se transferisse uma missão, né, Lígia? Justamente. Talvez o projeto sentido do avô, do pai, fosse ser advogado, porque na família, nos antepassados, transgeracional, teve injustiças, né? Que eles tiveram que engolir, que eles não puderam fazer nada. Mas talvez durante a gestação, a gravidez, até o parto, que também, né? O parto também influencia no projeto de sentido. A forma do parto, dessa pessoa não foi isso. Só que a gente tem as emoções, a gente tem expectativas, os pais têm, né? Sonhos, as expectativas, as idealizações, as missões, né? E a transferência de missões também. E talvez essa pessoa foi aquela que quebrou, né? Ela foi lá e quebrou, não é meu. Eu entendi que isso não é meu. Porque talvez não era do pai também, né? Só era do avô, por exemplo. Ele foi lá e quebrou as amarras, os grilhões, né? E falou, não, eu não quero. Esse não é a minha missão que eu vim fazer aqui. Exatamente. E a gente encontra muito, né? Vamos lá, vamos trazer curiosidades de quem não trabalha na área, só para eu entender melhor. Se eu pegar e passar isso para o paciente ali, que talvez o entendimento dele... Ele está tendo uma dificuldade no trabalho. Todo mundo se estressa no trabalho, né? Mas tem aquela pessoa que parece que está indo dando murro em faca. Né? É uma situação ali que ela está passando e é muito difícil, às vezes é momentâneo, mas às vezes é uma coisa que vai pesando com o tempo. Vai pesando, né? Pensando na intensidade que aquilo vai gerando para um momento futuro para ele, né, de dificuldade emocional, dificuldade física, de sintoma que vai aparecer para ele. Como que vocês trabalham explicando o projeto sentido para o paciente, assim, para que ele entenda, olha, talvez isso não seja teu, isso daqui alivia o teu fardo ou aumenta ainda mais para você procurar uma coisa diferente? É exatamente assim, né, Cleverson? Porque nem sempre essa questão de eu não me sentir bem na minha profissão está ligada ao projeto sentido. Então, a gente tem que analisar com esse cliente a história de vida dele, o genossociograma dele, quem é o pai, quem é a mãe. Então, é uma análise que é profunda. Muitas pessoas não dão essa importância. Por que eu vou saber do meu avô, do que viveu ou não viveu minha mãe e meu pai? A importância disso está em você se compreender como pessoa, como profissional, para você entender se você está dentro de uma lealdade, se você é um projeto sentido, um substituidor de sonhos, ou se você apenas está... muitas vezes a gente, durante um período da vida, nós passamos para cumprir uma lealdade da família e depois, naquele determinado tempo... E é uma coisa que também eu vejo bastante, a pessoa fez aquela faculdade, está naquela profissão, era aquilo que ela gostava, que ela queria, e chega num ponto, de repente, eu não quero mais. Eu não suporto mais. Eu tenho alguns clientes que falam assim, eu não gosto nem de chegar lá no trabalho. Eu fico ruim, começo a ter sintomas. Né? Então, às vezes, aquilo já não tem a necessidade, porque ele cumpriu uma lealdade que estava dentro daquela família. Então, muitas pequenas coisinhas que nós temos que analisar junto ao cliente para poder chegar
né, nessas características. Se isso foi uma lealdade que você cumpriu até determinado ponto da tua vida, e agora eu sinto vontade de mudar, porque eu não preciso mais carregar esse fardo, ou eu estou nesse projeto sentido, só que internamente não é o meu propósito. Então, às vezes precisa fazer uma decodificação de nome dessa pessoa, para também entender, né, as características ocultas dentro desse nome, do para que ela veio, né? E dentro do genossociograma, quando a pessoa tem oportunidade e como se diz, o interesse em buscar, tem muitos dados ali de datas, de repetição de datas, de nomes, de profissão, de casamento. Então, ali nós conseguimos analisar corretamente para poder ressignificar com esse cliente. André, quiser dar um aporte ali? Porque às vezes o projeto de sentido dela ficou disfuncional. Se, né, também, se ela veio por alguma razão e aí aquilo não faz mais sentido para a família, né? E aí ela fala, nossa, qual que é a minha função aqui? Por exemplo, no meu, né, vim para unir. E aí tem o divórcio. Eu poderia falar assim, tá, qual que eu estou me sentindo disfuncional, estou me sentindo que aqui não é meu lugar. Se eu vim para unir e não conseguir, e tudo isso inconsciente, né? Porque senão as pessoas vão achar que a gente, né? E no trabalho a mesma coisa. Às vezes é um problema com o chefe, às vezes é um problema de relacionamento com colegas, ou de achar que aquele lugar não é meu, não me pertence mais, eu me sinto fora aqui, como se isso não fosse mais o meu mundo. De repente, eu chego, quem sou eu aqui dentro? Né? E como a Lígia falou, realmente, não é só o projeto sentido, mas olhar o que está acontecendo nesse ambiente, como a pessoa está percebendo, o que está acontecendo na casa dela. Isso repete só no trabalho, ou na casa, ou em outros ambientes? Afunilar, né? Como a gente fala no Ori, sempre afunilar para saber o porquê e para que o sintoma está aparecendo, e por que é no trabalho, é só com uma pessoa do trabalho, é quando tem que fazer. Cada pessoa tem a sua história, né? Não tem, a gente levanta possibilidades aqui, né? Mas não exatamente como é. Pensando nos sintomas assim, a função que a pessoa está exercendo, né, de trabalho. Vamos ver se eu entendi aqui. Então, vamos lá. A pessoa tem um problema no ombro, certo? Aí é problema de ligamento no ombro. Então, o que o ombro ajuda, né? Erguer o braço, empurrar o braço. Então, essa é o meu sintoma, essa é a minha dor. Né? Então, é a função que exerce ele assim. Daí eu tenho que entender, eu não estou conseguindo afastar alguma coisa de mim, eu não estou conseguindo trazer uma coisa para mim, pensando aqui na origem emocional dos sintomas, né? Se a pessoa está com dor ali assim, é essa função. Normalmente vai vir uma dor emocional quando é atrelada ao trabalho, é uma coisa mais difícil de se lidar em relação a alguma coisa de dentro de casa. Né? Para ver se faz sentido isso para mim. Então, qual que é a função do trabalhador? Né? De, tipo, vamos supor um bancário. Né? Um bancário, ele assim, ele lida com dinheiro o dia inteiro. Né? O meu irmão, quando trabalhava com isso, ele falava que aquele dinheiro lá era material de expediente, não era dinheiro de verdade. Né? Mas pode ser que no projeto sentido da vida dele, ele, assim, no momento, nossos pais estavam com dificuldade financeira. Então, ele estar envolvido no dinheiro, mesmo que seja gerenciando de outras pessoas, ele assim. Se ele não entendesse isso, há uma grande dificuldade no momento futuro de tipo, putz, mas agora já não é mais tanto problema financeiro assim, né? Será que eu estou conseguindo trabalhar? Parece que não é fluido o meu trabalho, eu estou me estressando demais, as coisas estão me incomodando demais. E, às vezes, ao entender isso, eu estou na profissão certa. Eu estou numa situação que vai me ajudar no meu dia a dia. Será que
É dessa forma que a gente pode interpretar isso para o nosso momento terapêutico aqui? Sim, sim, acontece muito, tá, Cleverson? Às vezes perde-se aquele sentido, aquela pessoa foi como, foi trabalhar com dinheiro porque lá naquela família não havia, ou eu perdi o pai, a mãe, alguém perdeu, ou não tiveram essa questão de como lidar com esse dinheiro. Só que quando ela ressignifica também, de repente, poxa, não perdeu o sentido, porque ao mesmo tempo é o que acontece, até com o sintoma, quando nós olhamos para aquele sintoma, o que acontece com aquela pessoa, vamos citar ali no caso a questão do ombro, né? Então o meu ombro vai demarcar o meu espaço entre eu e o outro, é o meu limite aqui, né? Entre eu e você. Então se é algo que eu quero trazer para perto, ou mesmo me afastar, porque às vezes eu posso me sentir, como se diz, com uma compressão, as pessoas não me dão espaço, eu não suporto estar nesse lugar, eu tenho pressão, né? Então eu posso ter vários tipos de sintomas, cada um vai ter com relação àquilo que ele enxerga da maneira como ele visualiza a vida. Então, se é o meu colega, é o meu chefe, né? Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, nós vamos estar interpretando, né, o que esse sintoma está dizendo. E não é sempre que a pessoa não chega para a gente no consultório, olha, eu não gosto mais da minha profissão. Poucos chegam, né? Olha, eu vim aqui para tratar porque eu não gosto da profissão. Não, ele chega para tratar um sintoma. Aí nós vamos analisando essa história de vida dele, né? O que acontece, né? Como a Andrea colocou, em casa, no serviço, que você está assim, como que está a sua história de vida? Como é que viveram seus pais? Como que era o casamento desse pai e dessa mãe? Então, a gente vai sempre fazendo esse funil para entender e tá analisando esses fatores. E, às vezes, a pessoa chega realmente num ponto que ela ressignificou, e aí também temos os sintomas após o conflito, né, que é o PCL, e, às vezes, tem uma somatória de outros fatores que acabam, nossa, agora que eu resolvi o problema, assim como acontece nas férias, né, muito, né, comum, algumas pessoas extremamente impactadas com estresse, com essa demanda da vida do trabalho, em casa, soma tudo, chega às férias, agora eu vou relaxar, pum, fica doente. Poxa, agora que eu podia aproveitar, eu estou ruim. Mas o que está acontecendo? Ela saiu da adrenalina. Enquanto a gente está lá naquela adrenalina, nessa fase ativa, né, na luta, eu não sinto. É como luta e fuga. Eu estou correndo leão. Eu não vou sentir que estou cansado, que eu estou com dor. Eu só vou, né? E quando nós paramos, é que vem o impacto de todo esse estresse do organismo dessa pessoa. Então, daí, dependendo de cada pessoa, de cada conflito, cada vivência, ela vai ter um sintoma diferente. Aí nós vamos olhando o que está por detrás disso. Então, voltando um pouquinho para o ombro, né? Qual é a minha relação com aqueles que estão ao meu lado? Eu gostaria de ter essa pessoa perto, ou eu não quero mais estar aqui perto dessa pessoa. Aí quando chego lá, não passa. A pessoa volta, vai para casa, relaxa, dói mais ainda, né? E ela vai fazendo uma somatória, né, Andréia? Sim, sim, porque nunca um conflito é sozinho. Nunca, é sempre um conjunto, né? Não, e como a Lígia falou nas férias, e as pessoas chegam assim, é só comigo, é só eu entrar de férias ou ter um feriado prolongado que eu tenho X sintomas. Não é isso. Então, vamos ver por que você tem esse sintoma. E, geralmente, as pessoas procuram quando está no fundo do poço, não aguenta mais, relacionado a sintomas emocionais, Cleverson, como você falou. E, geralmente, o que eu observo nesses mais de 25 anos é que o corpo foi mostrando com sintomas físicos. Até uma hora que a gente sabe que não é por acaso, vem os sintomas mentais, né? Que as pessoas chamam de ansiedade, depressão, os nomes que a gente conhece, né? Mas são sintomas, porque se a gente for olhar
no Código Internacional das Doenças, os nomes, a maioria tem sintomas muito parecidos, é uma coisa ou outra que diferencia, né? Então, tem aqui a fim de diagnóstico, tá? Só para esclarecer. Mas as pessoas chegam, às vezes elas não sabem o que elas têm. E elas estão segurando aquilo há muito tempo. Né? Então, assim, no meu trabalho, se o meu projeto sentido combina com aquilo que é minha missão, vai estar legal. Mas se o meu projeto sentido veio para que eu fui transferido missão para mim e não é a minha, não vai estar tudo bem. Né? Como o Kleber falou do irmão, talvez bancário, talvez não é isso, né? Talvez foi a necessidade da família estar no dinheiro, mas talvez eu possa estar no meio de dinheiro em outros lugares que não seja o banco, onde eu tenho meta, onde eu tenho outras coisas que pode estar contraditório a algumas heranças transgeracionais que eu tenho. A gente não pode esquecer isso, né? Porque aqui a gente só está falando do projeto de sentido. Mas a gente, como o Cleverson falou, que o Ivan sempre fala, a gente não nasce com o cérebro virgem. A gente nasce com alguns que a gente traz. Então, se essa veio da família do Cleverson, talvez a coisa... Eu não posso me sentir cobrado, eu não posso... Né, algum conflito assim, ou preso, porque o banco está lá, preso, né? Na cadeira, ou, por exemplo, vai estar em contraditório o projeto de sentido e alguns conflitos que eu trago do transgeracional. E isso que pode gerar os sintomas, né? O que a gente vê bastante, né? Então, assim, como a gente está falando, cada um vai Estamos ter... citando, né, alguns exemplos, né? Tem que sempre analisar esse conjunto, né? Para a gente identificar onde que a pessoa está parada, né? Porque é uma programação, como o Cleverson falou, é uma programação do cérebro. Então, uma programação são várias. Tem projeto de sentido, tem o que eu trago de herança transgeracional, tem, né? Então, assim, e aí eu vivo um estresse porque o que depende da gente, tá ok, mas a gente sempre depende do outro que a gente não pode controlar. Não é? Exatamente. O que eu posso dar conta é meu, dos outros. Daí fica aquela coisa assim, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho de uma coisa da base aqui da origem emocional dos sintomas, né? A massa do conflito. Né? Então a gente está falando aqui, às vezes a pessoa perdura tanto tempo naquela situação desconfortável ali de trabalho, que é igual a Andrea falou aqui foi dando sinais, vários sinais, até que conta assim, nossa, eu tô com crise de pânico, meu Deus do céu, mas daí no corpo dele ele teve um momento ali assim que já podia ter tratado uma rinite, que começou do nada, assim, de forma alérgica, aí na sequência veio mais alguma coisa, mas ali, ó, a massa do conflito, vamos explicar para quem ainda não entende a parte da massa do conflito, é tempo versus emoção, né? Então, para pensando assim, numa parte gráfica aqui, se a pessoa fica muito tempo, a massa do conflito vai subindo, né? Ou se ela tem um impacto emocional muito grande, ela sobe, dá um pico lá em cima e depois até estabiliza. Mas teve aquele, no total geral ali de tempo versus emoção, é a massa do conflito que a pessoa teve para ter o sintoma. É dessa forma, né? Eu não estou falando besteira aqui. Certo? Então, beleza. Então, vamos supor aqui, teve uma injustiça, a Andrea até falou da pessoa que é advogada ali, teve uma injustiça na família e ele ressignificou essa injustiça para ele, para a gente entender assim, em que momento tem essa quebra, né? Tem essa quebra. Eu preciso manter essa lealdade com a família, né? Acho que vocês dois trabalham com constelação, não é?
se não me engano, né? Então, eu preciso manter essa lealdade com a família. Talvez não é ali que começa, que ele quebrou essa questão ali. Aí agora eu vou olhar para a minha essência, eu vou olhar para mim. Agora eu vou procurar uma profissão que me adequa. Só que às vezes demora esse período. Esse período de transição nunca é rapidinho. Tem algumas pessoas que são incríveis. Eu acho incrível quando a pessoa não é mais para mim essa profissão, eu vou fazer outra coisa, né? Só baixa a cabeça e vai, né? Tem umas que não, elas perduram bastante tempo num determinado ponto. Então, no momento que existe essa quebra, que começa o sintoma a aparecer, ou é o contrário? Precisa ocorrer essa quebra para que o sintoma deixe de existir? Só para me explicar um pouco melhor nisso. É uma pergunta bem difícil, hein? Pelo menos para mim, eu não sou da área. Novamente, eu vou te falar que a gente tem que analisar isso tudo primeiro. E, sim, muitas vezes perde-se o sentido do sintoma, de eu ter aquela paixão, ou de eu estar naquele lugar, de eu estar naquela profissão, porque não é mais o meu propósito. Eu estava apenas reparando o meu sistema. Então, a gente analisa um ciclo de vida, para também começar a entender a partir de quando, desde quando, qual que era o projeto, o que a tua mãe pensava, o que o pai pensava, o que eles eram antes, o que aconteceu na história dessa família. E sim, muitas vezes essa é uma profissão reparadora. Nós viemos, todas as profissões, na verdade, são reparadoras, porém, algumas acabam sendo esse peso, que de repente ela reparou até determinado ciclo de vida, e a partir desse ciclo que ela conseguiu ou não sair dessa reparação, ela pode então seguir com um novo projeto, o real projeto de vida dessa pessoa, esse propósito que ela veio. Então, é muito comum você ver pessoas perto dos 40 anos que querem trocar de profissão. E às vezes elas já estavam ali, desde fizeram faculdade, etc., e chega lá num determinado ponto da maturidade, onde ela vai atingindo aquele pico, e olha, agora eu não quero mais isso. Eu vejo muito essa transição de carreira, muitas pessoas saindo de escritório, da área financeira, de diversos outros segmentos de administrativos, etc. Aqui eu observo muito isso na minha região. E agora eu quero fazer tal coisa. Eu quero ser terapeuta, eu quero entender mais não sei o que lá. Então, ela tem essas quebras, daí perde-se sim o sentido e a pessoa fica às vezes perdida. Fala, poxa, mas eu investi tanto nisso, eu tenho algumas pessoas que falam, o que eu vou fazer? Eu ganho dinheiro com isso, eu investi tudo que eu pude nisso, eu estudei a minha vida toda e agora eu não quero mais isso daqui. Eu vejo que, da pergunta do Cleverson, que se eu estou vivendo um estresse, entro e saio, quando eu quebro, os sintomas tendem a desaparecer, né? A não ser que não fosse só esse o conflito, não tivesse só uma história daquele meu sintoma, né? Mas ele tende a desaparecer. A gente está falando aqui de profissão, mas tem projeto de sentido do filho que é gerado para cuidar dos pais. Ia falar dessa questão do filho bengala. Né? E eu estou falando porque eu já atendi duas situações. A pessoa que chegou com muita dor lombar, com muita dor no ombro, dor nas mãos, nos membros superiores, né? Que são os braços. E aí, por quê? Ela sentia que ela não foi para a vida, ela não se relacionou, já teve namorados, mas nem o namorado, quando falava em casar, ela terminava para ficar com essa mãe. E ela não estava aguentando, né? Tinha mais irmãos, mas ela era a mais nova e era a única mulher. E aí, quando a gente foi ver qual era o projeto, a mulher, ela foi pensada e o desejada que fosse uma mulher para cuidar dos pais na velhice. O pai já tinha falecido, só estava com a mãe. E ela não conseguia enxergar isso.
que ela não precisava, que essa mãe não precisava. Essa mãe conseguia ir no mercado sozinha, receber sozinha. Entendeu? Quando ela compreendeu que ela fazendo tudo isso, ela estava falando para a mãe, eu não acredito em você, e o projeto dela era esse, e que ela podia ajudar, mas ela não era responsável. Exatamente. A dor foi parando. E não tinha mais, ela mudou totalmente a vida dela, o jeito de enxergar. O outro caso, uma pessoa que chegou perdida. Quem sou eu? Eu não... com dor no corpo inteiro. Por quê? O projeto foi esse, e o pai e a mãe, em 2 meses, faleceram. Nossa. Primeiro foi a mãe, depois o pai. Então, assim, o projeto... E agora? Quem sou eu? Dentro dessa vida, se inconscientemente ela achava que a missão dela, ela veio, né? Ela veio com essa missão de cuidar, porque geralmente fica para as mulheres. Exatamente. As mulheres já têm essa, tipo, quem cuida dos pais na velhice, quem que fica, é a mulher, né? Então, embora algumas culturas ainda seja forte não gostar quando nasce mulher, né? Ou antigamente era excluída a mulher, as mulheres eram excluídas de herança, né? A gente vê muito isso no italiano, né? Mas é a mulher que cuida dos pais. Então, ela perdeu totalmente, até ela entender que... E ela não sabia por quê. Um dia ela falou assim, você já levantou e um dia olhou e não sabia quem você era? Não se reconheceu? Eu era uma estranha? E a gente foi caminhando até chegar nisso. Porque se eu nasci para isso, e agora? Qual o sentido de eu existir? Eu vou puxar um gancho ali até, Andréa, que é muito semelhante ao que acontece, que é o filho de substituição. Né, que é aquele que vem depois da perda de um bebê, para substituir. Alguns pais realmente já projetam um próximo filho para reparar essa perda, essa dor, e outros realmente não vêm com essa característica, mas aquele que veio depois, dependendo ali dessa extensão de prazo entre uma gestação e outra, pode estar também dentro dessa energia carregando, muitas vezes, um destino que não é dele. E eu vejo bastante essa questão também dessa perda, tá? Eu não me encontro, eu não me acho, é pesado, tudo é muito pesado. Se tu abre uma constelação, a pessoa pode estar lá olhando, né, para o chão. Daí a gente vai entendendo o que aconteceu dentro da dinâmica. Às vezes a mãe não sabe que perdeu. Ou às vezes se sabe, quanto tempo foi? 1 ano, 2 anos... E aquela pessoa também segue muito parecido essas características, ela não se encontrar, porque é como se ela vivesse um destino que não era próprio dela. Isso fica muito pesado para essa pessoa, é muito difícil. Nada flui, a pessoa vem, olha, parece que nada flui para mim. Eu gosto disso, ou às vezes ela pode querer ter 2 profissões, e ela fica, não sei se eu gosto mais disso ou mais daquilo. Já encontrou bastante disso aí também, André? Porque aparece bastante o filho de substituição. Sim, sim, sim. Porque, assim, quando há uma perda, ainda mais quando aquele filho é muito idealizado, e a gente que é mãe, né, a gente sabe que fica grávida, a mãe já tá vendo, tá lá na frente. Né? A gente tá vendo imaginando o rostinho, imaginando na roupinha que compra. E quando perde, além de tudo, é o medo. Será que se eu engravidar eu vou perder de novo? E aí chega para a gente no consultório pessoas muito medrosas, com medo da morte, medo de tudo. Mas por quê? Passaram, claro, por situações na vida, mas essa mãe passou uma gravidez com muito medo. Com muito medo, né? E essa criança vai nascer com medo de tudo. Né? Porque ela ela já perdeu, era um medo, né, antecipativo, porque eu já vivi aquilo. E pode ser que na história do clã
Ela veio de uma história onde teve muitos abortos, onde teve muitas crianças que faleceram, porque antigamente não tinha o que a gente tem hoje na área da saúde, né? Não sabia, então, né? Então, assim, ou os imigrantes que vieram adoeciam, tinha que perder e não, né? Eram jogados ao mar. E aí vem, a pessoa fala, eu não sei, mas eu tenho medo de tudo. Claro, de tudo nunca é de tudo, mas tem medo de muitas coisas, né? E não vai no caminho, por quê? Essa mãe ficou com muito medo. E geralmente é uma mãe que depois super protege aquela criança. E reforça aquele medo que aquela criança sentiu na barriga, porque essa mãe sentiu muito medo. Eu vejo muito isso, Lígia, muito isso, porque não tem como não ficar. Porque também você ouve, né? As pessoas falam, perdeu um, tem que tomar cuidado. Se tá grávida, não fala até o 3º mês, porque vai perder, pode perder. Né? Os externos, né? Foi uma coisa que a gente comentou, né? Essas sim. Que você escuta, que daí já fica em, ai, meu Deus, vai acontecer comigo. Ai, mas você vai ter filho depois de 40, vai nascer com síndrome de Down, vai nascer com problema, vai nascer com não sei o quê. Daí a pessoa já fica assim, né? E aquilo, o medo gera, e as consequências a gente vê no adulto, na pessoa lá na vida adulta. Muitas mulheres que têm medo de ser mães por conta, né, desse medo que a mãe tinha de perda, ou às vezes ela já perdeu um e agora eu tenho medo também, ou porque o fulano, Beltrano falou que vai ser assim, porque filho é difícil, porque filho não sei o quê. Olha, cuidado, olha, não tenha. Eu ouvi da minha avó, ai, não vai ter filho não, né? Porque dá muito problema. Tá, para mim não foi um problema, né? Só que a gente tem que prestar atenção ao nosso redor, porque nós somos constantemente influenciados. É só passar lá na televisão, tá aparecendo, sei lá, gripe de tal tipo. A pessoa nem tem a gripe e já está com todo sintoma. Então, a gente prezar por refinar as informações que chegam até nós, para isso não impactar, que muitas vezes as pessoas captam essas informações externas e acabam somatizando em vocês, em si mesmos. E isso lá na frente tem muitas mulheres que não querem mais ter filho, porque foi um problema para aquela mãe, foi uma dificuldade, talvez a mãe passou algum tipo de problema no parto, ou às vezes foi a avó, não foi nem a mãe, quando a gente vai analisar a fundo aquela pessoa. E eu acho que, assim, até a gente está chegando no nosso finzinho, uma questão bem, a gente está falando desses problemas, todas essas questões de informações que nós projetamos para os nossos descendentes, mas a gente também tem que pensar o que eu faço para liberar eles. Porque, lógico, eu quando fui ter filho, eu também não tinha todas essas informações que eu tenho hoje. Depois que eu fui, né, para fazer esse estudo, ter esses entendimentos, eu constantemente me policio em não ficar falando para minha filha, olha, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, eu deixo ela muito livre. Lógico que nós sempre seremos uma repetição dos nossos pais, porque nós somos 50% de cada um. Então, o fruto nunca vai cair longe do pé. Porém, eu não projetar o que é as minhas expectativas. E às vezes é difícil, né? Porque, assim, eu lembro quando ela era pequenininha, ela escolhia tal roupa, mas eu queria aquela outra que eu achava mais bonita. Olha, filha, e essa daqui? Ela olhava para mim, né? Aí teve uma época que eu fui e comprei um monte de roupa para ela. Acho que ela estava com 3 para 4 anos. Foi a última vez que eu comprei roupa para minha filha sem ela estar junto. Ela não quis usar nada do que eu comprei. Daí eu falei, gente do céu, para tudo. Incentive o filho de vocês a ele buscar o próprio caminho. Né? Lógico que todos nós, inconscientemente, vamos seguir uma linha de reparações dentro do nosso sistema, mas quanto menos você projetar
o que meu filho vai ser. Ah, porque tem que ser assim, porque ele vai viver diferente do que eu fui, ele vai ser o que eu não fui, ele vai ter o que eu não pude. Essas questões todas impactam demais e acabam sendo um peso e não uma libertação. Então, sempre projetem o quê? Né, que ele tenha o próprio caminho, eu te libero, deixe comigo aquilo que é meu, né? Vá liberando essa criança para quem possa ser que alguém que esteja grávida, que está assistindo essa live, ou mesmo já depois grande, já vai, libere seu filho para a vida. Você é você, ele é ele, ele pode fazer um novo sentido. E isso, muitas vezes, é uma coisinha tão simples, mas que é muito libertador. Eu tirar um peso, essa mochila que eu carrego, para poder viver um casamento, né? Porque muitas vezes a mulher vem de o pai e a mãe que não se dão bem, a avó que fala que casamento é horrível, porque homem é difícil, porque não sei o que lá, daí ela vai para o casamento como? Chega uma idade, às vezes, quando ela chega em um patamar de idade onde ela vai reviver algo que aquela mãe ou aquela avó passou, ela olha para aquele casamento e homem não presta, homem é difícil, homem não sei o quê, e ela acaba repetindo aquele mesmo projeto. Então, quanto mais nós temos autoconhecimento de como nós funcionamos e de como que nós podemos influenciar não só os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor, então muitas vezes é mais fácil, se eu não sei, faço o zíper na boca, do que eu ficar falando para aquela pessoa. Olha, 40 anos você vai ter filho? Ai, um perigo. Gente, fica quieto. A melhor coisa, né? Porque das crenças que nós temos e nem sabemos. Exatamente. Né? Que são passadas, e às vezes a gente passa para os filhos, ou passa, e a gente passa para as pessoas ao redor, né? E às vezes a gente não tem a empatia com uma pessoa, com uma mulher que está grávida, e fala assim, chega e fala assim, ah, mas fulano perdeu. Ah, mas perder é normal. Ah, e a pessoa já está mais vulnerável, mais suscetível da gravidez. E aí fala isso. E aí junto que a pessoa tem algumas crenças, né? Porque as crenças, elas vão sendo colocadas, a gente não nasce com as crenças, mas elas vão sendo colocadas e depois reforçadas com algumas situações que acontecem que a gente mesmo traz por acreditar naquilo. Então, quando a pessoa entende, ou eu, enquanto mãe, enquanto adulto, busco meu autoconhecimento, tenho ferramentas, né? E eu entendo que a minha expectativa, os meus sonhos são meus, não são dos meus filhos, eles não precisam. Se eu não dei conta, eu não dei conta, eles não têm que cumprir missão para mim, eles não têm que realizar sonhos meus que não foram realizados, né? Porque às vezes o que eu vejo muito, que chega, que eu via mais quando eu trabalhava num criança, com adolescente, não era, o sonho não era da criança. E a criança tinha como dela, porque desde quando ela nasceu, foi colocado para ela, foi mostrado fotos, foi mostrado, mas, né, vou dar um exemplo, que não é claro, não é de todo mundo, mas todo mundo vai entender grandiosidade. Meu sonho é na Disney, por exemplo. Mas a criança não sabe nem o que é Disney. Mas ela nasce com os pais mostrando. Porque esse pai, em algum momento, queria muito, porque era uma propaganda bem maior antigamente, que hoje não tem muito, né? Nem de bonecos, essas coisas, e faz aquela criança ter aquele sonho que não é dela, aquela expectativa que não é dela, ou fala assim, essa profissão não dá dinheiro, mas é o que a pessoa quer, no fundo. Só que, desde cedo, ela é minada. Ou ela é profissões que fazem você ser alguém, fazem você ser notado, né? Essas coisas que precisa ser assim, porque isso. Até teve uma pergunta aqui da Catarina, vamos para ir para o conjunto final aqui, né? Ela perguntou aqui,
um filho com 30 anos, depressivo, e não vai para a vida, ali, assim. Tem alguma coisa que nesse sentido, os pais poderiam fazer para ajudar ali, assim? Lembrando, né, a gente falou aqui bastante que tem que ter uma avaliação completa, né? Não é uma coisa assim, a gente está colocando algumas possibilidades aqui de coisas para refletir, né? E como a gente falou aqui, né, será que esse filho ele veio para ficar cuidando dos pais? Por isso que ele não vai para a vida? Faz sentido isso que eu estou falando? Pelo que eu ouvi de vocês aqui, acho que é nesse caminho que a Catarina pode tentar pensar aí nesse assunto. Exatamente, né? E até a própria pessoa pode buscar, como ele já tem 30 anos, o ideal é que ele busque esse caminho. Quebra, né? É ele quebrar essa questão, se é uma lealdade que ele está vivendo, se ele está preso aquilo por uma lealdade ou por um projeto, né? Que ele talvez foi um projeto medicamento, um filho salvador que veio para ficar do meu lado, porque às vezes a mãe queria que um filho para ficar com ela até a velhice, para cuidar dela, um exemplo, né? Então tem muitas coisas que podem, não dá para a gente falar com certeza absoluta nada, mas que tenha que partir dessa pessoa, essa vontade. Às vezes para a pessoa está tudo bem, mesmo que ela tenha sintomas, mas enquanto ele não tiver essa intenção dele próprio buscar, é melhor deixar. Só explicando que você falou filho medicamento, aquela criança que nasce para aliviar algum sofrimento, né? Por exemplo, vão morar, igual o Cleberson, por exemplo, a família foi para o Amazonas. E aí, essa mãe vai ficar muito sozinha, tá? Então, ele veio o quê? Para que essa mãe não fique sozinha, né? Para ter uma companhia, ou essa mãe teve sintomas depressivos, pode ser o seu caso, Catarina. E aí, talvez algumas pessoas falam, vou dar um cachorrinho, não é assim? Para melhorar, não. Vamos ter um bebê, né? E aí esse bebê vai fazer com que ela fique mais feliz, que ela se ocupe, né? Não tenha tempo para ter pensamentos negativos. E ele tem 30 anos, tem que pensar que ele também viveu situações que possam estar gerando nele esses sintomas depressivos. A gente precisa entender quais são esses sintomas, porque é uma gama muito grande para entender que situações que ele pode ter vivido que que está gerando esse sintoma depressivo nele. E se é sintomas depressivos mesmo, né? Porque, por exemplo, tristeza é uma coisa. Agora, perda de vontade, de ânimo, é outra coisa. Aí a gente pode associar mais a depressão, mas são várias situações que pode ter ocorrido que faz com que ele esteja assim. Mas ele tem que vir dele. Não tem como o pai e a mãe, nesse momento, pode até fazer o pai e a mãe alguma liberação, mas ele tem que ir lá para saber a história dele, as situações que ele viveu, e para dar um novo olhar nisso, para que esses sintomas da depressão não fiquem piores, porque uma coisa eu te falo, não vai melhorar sozinho. Não melhora. Vamos lembrar também aqui, dentro do curso Origens, tem a parte de explicar um pouco mais das constelações cerebrais. Né? A Andréia falou várias vezes aqui que são vários sintomas que vão acontecendo durante um período de tempo ali, sim, de sintomas físicos, normalmente. Ele reclama primeiro no físico, para depois vir no mental, né? E daí pode gerar a constelação cerebral, que é sintomas de lados opostos na característica do cérebro, que gerou um comportamento, né, de emocional da pessoa, assim, ou, no caso, um sintoma mental, igual a gente está falando aqui de depressão. Então, tem que avaliar bem esse contexto, ver o que aconteceu. Normalmente, para quebrar uma constelação cerebral de depressão, né, depressão tem vários conflitos ativos. Conflitos ali atingidos, né? Tem que quebrar um desses conflitos primeiro, para depois quebrar outro, né? Descascando a cebola ali para chegar no núcleo ali da raiz. Então, tem que avaliar bastante isso daí, Catarina. Procura um profissional da área que fez o curso Origens,
ou de alguém que trabalha um pouco essa parte ali, assim, de constelações cerebrais, talvez vai ajudar bastante. Tem cursoorigens.com/terapeutas ali, vai ter vários terapeutas que podem ajudar ali também a essa família ali, assim, às vezes a gente só dá uma ideia aqui, não é o suficiente, mas é um caminho, Vamos para um encerramento aqui. Eu quero agradecer a Lígia e a Andréia por participar dessa gravação do podcast lá na Origens. Se você quer escutar ele num período que está no trânsito, quer escutar ele no momento que está na academia, normalmente eu não escuto na academia, mas no trânsito normalmente eu escuto vários podcasts. Então você pode procurar na plataforma que você tem aí no teu celular, seja no Deezer, no Spotify, na própria ferramenta do Google Podcasts, ali assim, tem várias plataformas, dá uma procurada por Ivan Bonaldo, vá na Origens, provavelmente vai encontrar ali a gente. Se caso não encontre, você pode procurar aqui no YouTube mesmo, fica ali gravado. Nós temos, nossa senhora, aproximadamente 180 episódios de podcast para você escutar onde você quiser. E quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento para a Lígia e para a Andréia por essa contribuição. Espero muito forte que a gente se encontre logo, logo. E para quem não está dentro do curso Origens, mas para quem está, né, quem já participou do curso Origens, a Andréia e a Lígia vão estar com a gente em fevereiro do ano que vem, no Origens Experience, né, em fevereiro de 2024. Vamos até colocar a data aqui, né? Dia 4 e 5 de fevereiro a gente vai estar por lá. E eu espero plenamente que esse podcast tenha contribuído para você. E nos vemos logo, logo. Tchau! Tchau, tchau!